Pessoal, bom dia, bom dia. Vamos dar início ao nosso treinamento de hoje. Que Deus abençoe a todos aí. A gente possa fazer um dia espetacular nas nossas vidas. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre como adaptar a venda ao perfil do cliente. Então, eu trouxe uma orientação, porque nem todo mundo sabe que existem três tipos de pessoas: visual, auditivo e sinestésico. E talvez você não saiba qual é o seu perfil, e a gente vai também descobrir aí qual é o perfil de cada um ao final, tá? Mas hoje eu quis trazer isso, por quê? Porque ajuda muito na hora da venda a gente entender um pouco mais sobre o perfil do nosso cliente. E tem cliente que você já conhece, então fica mais fácil você identificar o perfil, mas tem cliente que às vezes é a primeira vez, então você tem que ir captando o que ele fala para poder entender qual é o perfil dele. E isso ajuda muito na hora da venda, porque uma pessoa, por exemplo, muito auditiva, normalmente ela não é sinestésica. E aí, se você fala com ela de uma forma diferente, você acaba atrapalhando a sua venda de uma coisa que às vezes você poderia ter ido melhor, né, sabendo qual é o perfil. Então, vamos começar para falar quais são os perfis aí. Então, as pessoas absorvem informações de maneiras diferentes. Então, no processo de venda, entender isso, né, é facilitar realmente a comunicação. Quem é o visual? Ele aprende e entende melhor com imagens, vídeos, gráficos, aparência. Então, quando você vai atender um cliente que ele é muito visual, é importante que você esteja bem vestido, ele vai reparar isso. O ambiente que você vai atendê-lo, ele vai reparar isso. Se você puder, a gente tem hoje, né, a nossa apresentação padrão do nosso plano. Se você puder fazer a apresentação para ele olhar a imagem, olhar um slide, ele gosta, porque é aí que realmente ele entende. Então, é muito importante usar dos recursos visuais
com um cliente visual. Agora, um cliente auditivo, ele prefere ouvir, ele gosta de conversar, e ele gosta de bastante explicação. Então, o cliente auditivo, ele vai prestar muito mais atenção em você, no que você está falando. E outra, ele gosta de ser ouvido. Então, se você não ouvir um cliente auditivo, você já vai pecar com ele, porque ele gosta de ser ouvido. Ele gosta de ouvir, mas ele também gosta de ser ouvido. Então, o auditivo, ele tem a audição muito mais aguçada, tá? É aquela pessoa que não precisa escrever nada, que só de você ouvir, ele já vai gravar o que você está falando. E o sinestésico? O sinestésico é aquele cliente que ele tem muito mais emoção, que ele tem toque, que ele chega, ele já te dá um abraço, ele te cumprimenta, ele aperta a mão. Então, o sinestésico é aquela pessoa mais, a gente chama mais sensível, assim, ela gosta mais do toque, da sensibilidade. Então, você tem que pegar mais nas emoções, nas experiências práticas, na prova social. Então, é o cliente sinestésico, tá? E aí, com certeza, conforme eu for falando, você aí acaba se identificando com algum já, né? A gente brinca muito aqui na Matriz que o Luciano não gosta de toque, né? Então, a gente sabe que o Luciano não é sinestésico. O Claudinho já é totalmente sinestésico, né? Ele já tem esse lado emocionado, essa questão de abraçar e tal. Então, são pessoas completamente diferentes que a gente já vê perfis totalmente diferentes aqui nos canais, ok? Então, vamos lá. Como identificar, então, esse tipo de cliente? O cliente visual, ele fala rápido, ele usa palavras como, veja bem, observe isso aqui, me parece, essa imagem é clara para mim. Então, tudo que for expressão que remete à visão é o cliente visual. Ele se distrai facilmente com o ambiente, por quê? Porque ele está olhando para tudo. É aquela pessoa que, quando você muda a cor da unha, ele percebe. É aquela pessoa que nunca deixa a mulher ir no salão e não fala que ela não fez alguma coisa no cabelo, sabe? Aquela pessoa visual. Ele precisa desse estímulo visual. Gosta de materiais visuais, demonstrações, apresentações. Por quê? Porque é uma pessoa que precisa olhar as coisas, ok? Então, por exemplo, eu gosto muito de anotar, de escrever quando eu estou estudando. Então, eu não consigo só ser auditiva, eu não sou só auditiva, eu preciso escrever, eu preciso ver, eu grifo, eu vou ler um livro, o meu livro tem um monte de marcação. Por quê? Porque eu preciso ter essa questão visual comigo. Então, isso é muito interessante, a gente ir identificando o tipo de cliente. E o cliente auditivo? Ele usa frases como: isso me soa bem, estou ouvindo você, como você me disse. Então, ele vai falar coisas que remetem ao auditivo, ao que você ouve, tá? Dá atenção ao tom de voz, ao ritmo da fala. Então, você precisa ser constante com ele no ritmo da fala. Aquela pessoa, às vezes, muito lenta, com uma pessoa auditiva, às vezes a pessoa auditiva fica meio ansiosa. Então, a gente precisa dar essa atenção para a gente entender, porque o auditivo, ele precisa que as palavras sejam claras, que o ritmo da fala, você manter o ritmo da fala, e ele gosta de explicações detalhadas, tá? Ele gosta de detalhar tudo, ele gosta de falar ao telefone. Então, um auditivo, quando você vai mandar, por exemplo, uma mensagem para o WhatsApp, mande em áudio, não mande em texto. E aí, como é que eu identifico? Você mandou um texto para o cliente, ele te respondeu em áudio, ele é uma pessoa auditiva. Então, converse em áudio com ele. Ele não gosta de ficar vendo o texto. Agora, uma pessoa visual, ela já gosta de ver o texto. Ela não gosta tanto de áudio, ok? Então, a tendência dela é escrever mais para você. Um auditivo, a tendência dela é falar em áudio com você, tá? Ela gosta de histórias, né? A pessoa auditiva, ela gosta de ouvir o que aconteceu com as pessoas. Enfim,
Então, um cliente auditivo, ele é mais de ficar ouvindo, é uma pessoa que fica mais quieta na dele, porque ele tem que entender, ele tem que perceber as coisas ao redor através da audição. A gente estava falando do Claudinho e do Luciano, o Luciano é muito auditivo, a gente olha isso nele. Ele é mais na dele, né? Ele não é de falar muito, ele fica mais ali na dele e sempre observando, mas ouvindo tudo que está acontecendo. Então a gente vê que ele é uma pessoa muito mais auditiva, tá? É, E o sinestésico? O sinestésico ele fala mais devagar, com pausas, ele usa termos como sinto o quê, isso me toca, isso me pega, valoriza o toque, as sensações, as experiências, a confiança. Então, o sinestésico ele tem um pouco disso. A gente vê aqui, né, na nossa equipe, a Pamela muito sinestésica, né? A Pamela fala um pouco mais devagar, com pausas, né? A gente vê que ela tem esse jeito dela mais é, assim mais fofo, né? Assim, aquela pessoa assim mais tranquila e tal. Então a gente vê ela muito sinestésica nesse aspecto. Como eu falei no início, o Claudinho ele tem muito do sinestésico por causa da emoção, das sensações e tudo mais. Mas o Claudinho não fala devagar, né? Então, é claro que, gente, a gente consegue a gente não tem a gente não está só em um perfil, né? Eu não sou só isso. A gente sempre vaga por alguns outros perfis, óbvio. Porém, a gente tem o predominante, ok? E aí é interessante a gente entender quem é o predominante realmente do nosso cliente, né? Rafael está falando que você identificou com o auditivo. Rafael, a gente ainda vai fazer um teste para você comprovar isso, tá? Então, aqui, né, se ficar alguma dúvida, vocês vão passando também aí no chat. E aí, como adaptar a venda, gente, a cada perfil? Então, vamos lá. Como que a gente adapta a venda ao visual? Por isso que a gente tem que ter, por exemplo, no onboard, que está acontecendo, né? Ontem aconteceu aqui em Muriaé, segunda e terça, hoje em Campos, semana que vem em Juiz de Fora. O que a gente fez no onboard? O onboard tem slide para quem é visual, a gente fala também, né? Então, para quem é auditivo, também ouve a gente. E a gente tem aquele momento ali do cafezinho e tal, de conversa com as pessoas, que é o momento sinestésico. Então, a gente aborda os três perfis dentro de um onboard. Por quê? Quando você vai palestrar, por exemplo, ou quando você vai fazer alguma coisa assim, que tem muita gente que você não conhece, não tem como você saber, né, os perfis. Então, o que, que você faz? Normalmente você usa todos os recursos, porque aí você atinge todos os recursos, ok? Então, quem é o visual? Você vai usar o quê? Vai usar materiais com boa estética. Se você tem um cliente visual que você está querendo, né, pegar ele mesmo e fazer com que ele feche essa venda com você, às vezes você está fazendo um acompanhamento e tal, leva uma caneta para ele, um bloquinho, por exemplo, sabe? Usa de recursos visuais, aonde ele vai poder olhar, ele vai poder ver. Usa de vídeos, de slides. Se você for mandar uma proposta, manda a proposta, manda um vídeo, às vezes, institucional da empresa, porque ele gosta disso, ele precisa de imagens para ele fixar isso na cabeça dele. Às vezes você vai encher ele de informação, você vai para uma reunião com o visual e não leva um papel e caneta e acha que só no boca a boca você vai conseguir explicar. Esquece. Ele não vai nem prestar atenção em você. Por quê? Porque você vai queimar a sua venda, porque você não está identificando o cliente. O Ângelo falou aqui de rapport. Realmente o rapport ajuda muito. Eu não vou entrar aqui hoje no mérito do que é um rapport, porque nem todo mundo sabe, mas o rapport ajuda demais para quem conhece a técnica, para você entender o seu cliente. Mas para quem não sabe o que é rapport, o que é o principal de você fazer para você entender o cliente? Ouça. Não tem como você identificar um cliente sem ouvi-lo primeiro, principalmente se você não conhece, é um lead mais frio, enfim. Então, use materiais com essa pessoa, mantenha a sua aparência pessoal, o ambiente que você vai apresentar impecável.
né, tenha realmente uma boa apresentação, um marketing pessoal, porque o marketing pessoal fala muito da gente para um visual. E faça demonstrações práticas mesmo, visuais. Se você está sem o seu material, se você está sem os seus slides, pega um papel e vai anotando para ele, vai fazendo conta. O visual gosta de ver isso, ok? Então, o atendimento do visual é aquele atendimento mais prático mesmo, mão na massa, porque ele gosta de ter esse contato visual. E o atendimento do auditivo? Dê atenção realmente a esse ritmo, a esse tom de voz, escute, faça pergunta para o auditivo, bastante pergunta, e escute ele com atenção, porque ele gosta de ser ouvido. Então, você lança a pergunta, e aí, sabe aquela pessoa que fala, você já viu que ele é auditivo, porque se ele gosta de falar, ele também gosta de ouvir, ok? Agora, se você lançou uma pergunta e a pessoa está assim, tá, mas me mostra isso na prática, é um cara visual, entendeu? Porque ele mesmo, às vezes, vai te dar alguns comandos. Ah, me manda uma proposta, eu preciso dar uma olhadinha. Ó, o cara já está falando para você que ele é visual, entendeu? Agora, o auditivo, ele pode falar assim, mas olha só, me explica aqui pelo Zap mesmo essa dúvida que eu tenho. O cara já está falando para você que ele é auditivo. Então, no Zap mesmo, você pode, às vezes, mandar um áudio, né? É, conta histórias de prova social para você ilustrar os benefícios do negócio, fala de clientes que foram contemplados. Então, o auditivo ele gosta disso, ele precisa realmente estar mais atento à audição. E quando você for apresentar para ele, né, uma pessoa auditiva, não vá para um lugar com muitos estímulos. Por exemplo, vou apresentar dentro de um restaurante para um cara auditivo. Ele vai perder o foco em você toda hora, porque é muito estímulo. Ele vai ficar ali, ó. O visual e o auditivo, você não pode dar muito estímulo para ele dentro da categoria dele. Então, se você for para um lugar que tem muito barulho, muita gente falando, a audição dele é aguçada. Então, ele não vai saber se ele ouve você ou se ele ouve o fulano da conversa do lado, entendeu? Então, também tenha cuidado aonde você leva o seu cliente para poder atendê-lo. E o sinestésico. Estimula o cliente a experimentar mesmo o produto, né? Então, no nosso caso, é o serviço, fazer essas simulações, os testes e falar dos benefícios práticos e emocionais. Então, por exemplo, a gente está com um cliente que quer uma casa própria. Então, você falar com ele assim, cara, você já imaginou a sua casa? Eu tenho certeza. Como é que seria a sua casa dos sonhos? Faz ele ir na emoção, sabe? Você já imaginou seus filhos brincando lá naquele parquinho que tem do lado dessa casa que você quer comprar? Você já imaginou seus filhos no quintal? Então, pega pelo lado emocional do cara, quando o cara é sinestésico. Porque quando a gente pergunta, né, lá no início, o projeto do cliente, o que ele gostaria se hoje ele tivesse um dinheiro disponível, qual é o projeto que ele colocaria para frente. Quando a gente fala isso, o cliente responde, o que acontece? Automaticamente, a gente já identifica nesse lado emocional. Então, quando o cara fala que ele quer uma casa, né, ou coisas realmente mais emocionais, você pega esse lado sinestésico. Mesmo que o cara fale, não, eu preciso aumentar a minha empresa. Então, é um cara sinestésico e ele precisa aumentar a empresa dele, você vai falar assim, não, eu imagino que, né, isso vai ser muito importante para os seus resultados, para o seu reconhecimento, aumentar a sua empresa, alavancar isso na sua empresa. Então, você está pegando o quê? Você está pegando toda a parte emocional do cara que é sinestésico. Então, a gente tem que construir com o cara sinestésico a confiança, que ele vai te contar, né, ser muito empático com essa pessoa, que ele vai te contar tudo que está acontecendo, né, daqui a pouco você sabe da vida inteira do cara. Então, a gente tem que ter essa habilidade, gente, da gente entender esses perfis para a gente poder lidar com esses perfis, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta?
só lembrando, né? Nem todo cliente é 100% de um tipo, mas sempre tem um tipo que é predominante. Então, escute com atenção que as palavras do cliente, elas já nos entregam muitas coisas. E pratique realmente essa flexibilidade na comunicação. Não tem jeito você atender da mesma forma todas as pessoas. Às vezes a gente fala muito dos perfis assim, uma pessoa tem um perfil um pouco mais agressivo na venda, outra pessoa é um pouco mais passiva, outra ouve um pouco mais, outra fala um pouco mais. São perfis até de pessoas que apresentam a proposta. Mas a gente também, como apresentador da proposta, a gente precisa ter essa flexibilidade na nossa comunicação. Não adianta a gente chegar com o pé no peito, às vezes, de uma pessoa muito sinestésica, que ela pode sair muito chateada com a gente, porque a gente pode fazer com que ela se sinta um pouco constrangida, porque uma pessoa sinestésica, ela não é muito racional, ela é mais emocional, então ela leva para o coração. Então, se você chegar com o pé no peito dela, pode ser que ela nunca mais volte e ainda fale mal de você para todo mundo, fala que você é mal educado e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade na comunicação, entender, né, com quem a gente vai, até onde a gente vai com cada cliente, com cada pessoa, ok? Então, vamos fazer um teste agora? Peguem aí papel aí, caneta, né? E nós vamos fazer um teste. Eu vou fazer umas perguntas para você poder identificar qual é o seu perfil, ok? Então, vamos lá. Quem está preparado aí para o teste? Qual é o seu canal de percepção predominante? Isso aqui é muito importante você entender também qual é o seu canal, né? Porque aí você vai se preparando também, flexibilizando para você poder entender os outros canais de percepção de cliente. Então, quando você conhece uma pessoa nova, o que mais chama a sua atenção nessa pessoa nova, tá? A aparência dela, letra A. A maneira como ela fala, letra B. O aperto de mão ou a presença que ela tem no ambiente, letra C. Então, você vai escolher A, B ou C, uma letra só, ok? Então, escolha aí a sua letra para essa pergunta. Quando você conhece uma pessoa nova, o que mais chama a sua atenção? A aparência, a maneira como ela fala, ou o aperto de mão dela e a presença dela no local? Uma só, ok? Vamos lá, para a próxima. Quando você está tentando entender algo novo, você prefere ver um gráfico, imagem ou mapa, letra A, ouvir alguém explicar, letra B, ou fazer e experimentar com as mãos, letra C? Quando você está tentando entender algo novo, você está estudando, você está tentando entender algo novo, né? Como eu falei, quando eu estou aprendendo, quando eu estou fazendo treinamento, eu prefiro escrever e tal, porque eu preciso ver eu escrevendo, ter a minha imagem ali de escrever, saber o que eu escrevi. Eu gosto de botar palavras, então o meu é muito letra A. O que mais te incomoda em uma situação? Desorganização visual ou bagunça, ruídos, barulhos ou tom de voz, desconforto físico ou ambiente frio e quente, letra C. Uma letra só de cada um, hein, gente? Senão vocês vão fazer uma bagunça no perfil de vocês aí. Show? Vamos à próxima. Como você se lembra melhor de algo? Lembrando da imagem daquilo, letra A. Recordando o que foi dito, letra B. Ou lembrando da sensação ou da ação do momento prática que teve, letra C. Hum? Posso ir? Quando está aprendendo algo novo, você
Faz anotações, desenha ou precisa ver? Letra A. Gosta de ouvir a explicação ou repetir em voz alta? Letra B. Aprende melhor colocando a mão na massa? Letra C. Quando está aprendendo algo novo? Gente, é claro que, por exemplo, nessa pergunta, como eu falei, eu gosto de fazer anotações, mas eu também gosto muito de colocar a mão na massa. Só que aí o que, que predomina para você? Para mim, predomina fazer anotações. Então, é o que eu estou falando, a gente vaga por outros canais também, porém, a gente tem o predominante. E acho que a última pergunta agora. Seu jeito de falar costuma incluir mais frases como: veja bem, isso me parece claro. Você fala mais isso? Letra A. Eu estou ouvindo você. Isso me soa bem. Letra B. Ou, sinto que isso faz sentido. Nossa, isso sempre me pega. Letra C. Agora vocês vão ver o que vocês, quais as letras, né? Qual a letra foi predominante aí? A, B ou C? Você colocou mais A, mais B ou mais C no seu, na sua resposta? Já viram aí? Se vocês colocaram mais A, mais B, mais C? Um monte de C, Ângelo Goulart. Um monte de C, 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 C. É, muito sinestésico, então. Bora lá. Olha o resultado. Maioria A. Seu perfil é visual. Você percebe o mundo com os olhos. Valoriza aparência, organização visual, comunicação por imagem. Então, você é bastante visual. Maioria B, perfil auditivo. Você aprende e se conecta melhor por meio da fala e da escuta. O tom, as palavras, os sons são essenciais para você. Agora, o perfil sinestésico, igual o Ângelo colocou aí. Você é guiado pelo tato, pelas emoções, sensações, precisa sentir confiança, ter experiência prática para se conectar. E aí, falem para mim, quem quiser aí abrir o microfone ou colocar no chat aqui, é, você teve mais B aí no seu, ô Jennifer. A, C, B, B, C, B, você teve mais B. 4A e 2,6, Glauco. Então, 4A ser mais visual, ok? É isso aí, a gente vaga pelos perfis, né? E falem para mim, vocês se viram assim mesmo? Ah, Luciano B não é novidade, né, Lu? Estou falando desde o início aqui que você é auditivo, você só comprovou, viu? Muito bom. É... 5C e 1B, olha só, totalmente sinestésico. Então, gente, mas aqui, vocês fizeram esse perfil. Vocês se viram assim mesmo? Ou você falou assim, não, deu sinestésico para mim, mas eu não sou sinestésico, não. E aí, teve alguma coisa que você falou, eu acho que isso não deu certo para mim, não. Ou deu super certo e é isso mesmo, não tem jeito como você fugir desse perfil. Falem para mim aí, o que vocês acharam do teste? Foi certeiro para vocês? Hein? Alguém que achou aí que tenha sido certeiro na mosca? Muito, né, Anjo? Muito sinestésico, que bom. Deu certo então, né? Glauco, sim. E Glauco, você realmente, assim, o pouco que eu te conheço, você pareceu realmente seu perfil ser realmente. E Claudinho, 3B, 2A. Nossa Senhora, Claudinho, por que você vagou tanto assim? Você tem o auditivo, né? Tá aqui, 3B. Você vaga e você. Um C é o seu lado emocionado, né? Sinestésico. A gente sempre vai ter um predominante, Jéssica, a gente sempre tem um predominante, ok?
Não tem como fugir de um predominante, a gente sempre vai ter um predominante. Mais alguém que queira comentar algo, que queira falar algo? Tem mão? Quem está com a mão levantada? Jaque, você, Jaque. Fala aí. Jaque quer falar, peraí. Fala, Jaque. Ah, você abriu. Não, abre isso. Se você não conseguir abrir a câmera, o microfone está Então, aberto. eu fiquei muito em dúvida entre o B e o C, porque muitas das vezes eu gosto que a pessoa me explica, porque eu consigo entender melhor com uma explicação do que só com imagem. Mas quando chegou lá no 5 eu fiquei bem em dúvida, porque eu também gosto que conta a história, mas eu também gosto de fazer o prático, porque eu acredito que no prático é onde de fato a gente executa o que a gente aprendeu para tirar a dúvida. É assim mesmo? Porque depois que a gente faz uma vez e vê que dá certo, é muito mais fácil da gente colocar em prática sempre. O que é importante a gente entender o nosso perfil? Porque quando a gente entende o nosso perfil, a gente acaba entendendo o perfil do outro. Por exemplo, eu estava falando aqui, né, no início, do Luciano, eu falei do Claudinho, o Glauco, falei, Glauco, realmente seu perfil é isso aí mesmo, a gente percebe que você é, é, gosta assim de analisar, né, essa parte visual também. Então, isso é interessante. Por quê? Porque aí você automaticamente você consegue já analisar o perfil do outro em poucos minutos. Aqui na agência, por exemplo, você aí é onde você está no seu grupo, você começa a identificar os perfis das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você começa a identificar esses perfis, na hora de identificar o cliente, vai ser muito mais rápido, muito mais prático. E imagina se todas as pessoas, professores, entendessem com relação a perfil. Não tinha um aluno que tirava nota baixa, gente, porque o professor que usa recursos para o visual, recursos para o sinestésico e recursos para o auditivo, ele é um professor que consegue fazer com que a turma se desenvolva. Então, principalmente quando a gente está na liderança, a gente tem que saber quem são os nossos liderados. Porque se eu tenho um liderado que é muito sinestésico, eu não posso tratar ele igual um auditivo, que é mais frio, né? Mais frio no bom sentido da palavra, né? Mais centrado. Eu não posso tratá-lo igual. Então, a gente precisa entender, sim, o nosso perfil. A Patrícia falou que acho que você que é mais auditiva. A gente precisa entender e é muito importante para que a gente possa fazer aí o melhor para o nosso cliente, né? Porque aqui a gente está falando de vendas. Então, quando você conecta, quando você está bem conectado a esses perfis, a pessoa tende a ter mais segurança em você, porque você fala algo e ela fala: caramba, parece que essa pessoa está me descrevendo. Na verdade, nada mais é técnica, né? Você entende a técnica e aplica a técnica, tá? Então, usem, né, sem moderação essa técnica, que vocês possam aí realmente, como vocês identificaram o perfil de vocês, que vocês possam identificar os perfis também dos clientes de vocês. Esse material vai ficar gravado, né, no nosso YouTube, se vocês quiserem, né, usar. E eu posso mandar para os gestores também, e os gestores podem distribuir, porque aí, né, na hora que vocês quiserem ir lá consultar também o material, fiquem à vontade para vocês identificarem aí e façam esse exercício. Depois vocês me contem aí se vocês conseguiram identificar. Gente, identifica a mulher de vocês, homens, por favor, identifica o perfil do marido, mulheres, né, dos namorados e tudo mais, porque a gente evita alguns problemas, tá? Então, se a sua mulher for muito sinestésica, homens, por favor, quando ela for ao salão, você fale com ela que ela tá linda, maravilhosa, né? Dá um abraço, um beijinho de bom dia, é isso que a mulher sinestésica gosta, de presentes e tudo mais.
e a visual e a auditiva já é outro estímulo. Então, é isso que a gente precisa, é a gente entender cada perfil para que a gente possa vender melhor e depois de 21 anos de casado vai dar ruim, Glauco, olha lá, hein? Ela vai se surpreender com você, meu filho. Ela vai falar, onde você aprendeu isso? Aí você fala assim, viu? Olha, como é que a Demicon foi bom na minha vida. Vou ganhar uma grana e ainda estou sabendo lidar melhor com você. Olha que maravilha. Acho que ela vai te dar um presente, cara. Depois você me fala. Gente, então aqui, um excelente dia. Espero que tenha sido útil para vocês. Boas vendas. Estamos no meio do mês, no mês já que começou de forma fantástica. E vamos para cima, que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tudo de bom, gente. Um bom dia. Beijo em todos. Fiquem com Deus.